E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com você a respeito do mecanismo de defecação, o mecanismo fisiológico. Você vai entender como seu filho defeca. Isso é importante porque você entendendo a fisiologia, quando você começar a ver os mecanismos que levam à constipação e os problemas relacionados, como por exemplo escape fecal, você vai saber muito mais, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês agora um diagrama, um fluxo de figuras. À direita, à esquerda da sua tela, né? Você está vendo aí um intestino. No fim, embaixo ali naquela partezinha rosa, eu vou ampliar isso, essa seta grande, gerando essa grande figura rosa aí no meio. Isso é o reto, ou seja, a parte final do intestino. E esses dois círculozinhos aí ovalados, eles representam os esfíncteres anais. O ânus ele tem dois esfíncteres. Você tem que entender, o reto serve para acomodar o cocô antes da gente fazer o cocô, antes da dejeção. E os esfíncteres anais, eles têm o poder, eles têm a função de segurar o cocô, esperando o melhor momento para isso. Existem dois esfíncteres anais, tá? O primeiro, que é o de cima, ele é um esfíncter que funciona automático, não depende do nosso comando, tá? Ele é involuntário. Então, esse esfíncter, ele funciona do ponto de vista involuntário, ele reage a estímulos da medula. E o esfíncter de baixo, esse representado por esse círculo ovalado, ele é o esfíncter anal voluntário, ou seja, depende dele, depende de você, você consegue segurar, é baseado nele. Eles dois somados, eles têm uma grande capacidade de contenção, mas o interno ele é mais fortinho do que o externo, tá bom? Então, o que que acontece? É, quando o cocô está representado por esse círculo escuro aí, chega no reto, ele pressiona o reto, as paredes laterais, tá vendo? Representado por essas quatro setas dos dois lados assim, e isso gera um estímulo que vai lá para a medula óssea, lá na coluna, e aí esse estímulo ele volta automaticamente para o reto, representando esse ciclo aqui, tá vendo? Esse ciclo ele vem para a medula e depois ele volta pro ânus. E aí, chegando no ânus, ele vai determinar o relaxamento do ânus, tá bom? E aí, quando apropriado for evacuar, a pessoa evacua. No caso de crianças, esse processo ele acontece sem grandes pequenininhas, por exemplo, a criança deu vontade, vai lá e evacua. Isso é bem o que acontece, tá bom? Só que aí eu tenho que destrinchar algumas fases da evacuação para você. Primeiro, o cocô tem que chegar aqui, distender o reto, e esse estímulo vai para a medula e relaxa o esfíncter interno, que é o semicírculo de cima, tá? O segundo passo a pessoa tem que relaxar voluntariamente o esfíncter externo. Então não adianta você fazer cocô se você está prendendo. Não, você não vai ser difícil, vai ser mais problemático para você. E o terceiro momento é justamente o movimento de prensa, quando a pessoa pega e aperta a barriga, faz um esforço. Esse movimento, você percebe que não é um movimento concatenado, é um movimento sincrônico, tem que haver uma sincronia. Quando não há uma sincronia, isso pode gerar assincronias ou dissincronias. É muito comum no bebezinho pequeno. Já viu falar da disquesia, quando ele não consegue sincronizar. Isso é muito comum antes dos 6 meses de vida. Em situações patológicas, pode haver uma situação persistente chamada de sincronia anorretal. E isso tem que ser trabalhado com terapêuticas específicas. Não é tão comum assim, tá? Então, se você entendeu, se você tem alguma dúvida a respeito dos mecanismos de defecação, mande aí e logo mais a gente vai ver se consegue juntar esses mecanismos com a fisiopatologia de algumas doenças. Um abraço.